Então, pessoal, bom dia a todos. Dando continuidade aqui ao nosso tutorial de como fazer o slider. Vocês estão vendo aqui que ele altera, né, a imagem. A gente tem que deixar ele assim. Mas nós aqui, quando clicamos, ele não acontece nada, né? Por quê? Porque nós não fizemos a alteração dele ali ainda, beleza? O que nós temos que fazer? Lembre-se que nós temos 3 imagens, certo? Nós temos as 3 imagens ali, né? E uma está na frente da outra. Então, qual que é o funcionamento? Quando eu clicar aqui, a imagem que está selecionada vai ter que ficar visível e ir para frente da outra, certo? Se eu desmarcar todos aqui, as imagens estarão todas invisíveis. Cadê? Deixa eu atualizar aqui. Elas ficarão todas invisíveis. Se eu clicar aqui, se eu deixar todas aqui, elas vão ficar invisíveis. Quando o meu label estiver selecionado, que ele vai estar com o status checked, a imagem vai ficar visível, ok? Isso que nós vamos configurar agora no nosso CSS, beleza? Vamos lá. Então, assim, no nosso CSS nós vamos começar a configurar. Primeiro, o que nós temos que fazer? Eu tenho que dizer que a nossa imagem vai ficar invisível. Todas elas vão ficar invisíveis. Então, eu vou definir aqui no nosso ponto slider. Aqui. IMG. Ela vai ficar com visibility hiding. Ela vai ficar invisível. Todas ficarão invisíveis. Então, quando eu desmarco o check aqui, que vocês podem ver, eu coloquei aqui para quando está marcado ficar em preto o background do nosso label. Isso nós vamos fazer também. Mas se eu desabilitar todas elas, ó, nossas imagens estarão invisíveis. Então, eu setei aqui no nosso CSS que todas as imagens estão invisíveis, ok? Eu dou um atualizar, vai ficar invisível. Aqui, como nós definimos o background do nosso body, podem ver que ficou apenas os pontinhos aqui, ó. Estão vendo? Mas se eu clicar, não acontece nada. Beleza? Agora que nós vamos fazer a verificação. Quando ele selecionar isso aqui, a imagem vai ficar visível, certo? Então, como que nós fazemos isso? Nós vamos fazer que o nosso ponto slider, dentro do line input, quando ele tiver checked, ou seja, quando o nosso input, esse checkbox lá, que é aquele que a gente definiu, esses aqui são os labels, lembram? O nosso check, que é esse carinha aqui, ó, o checkbox, ele estiver selecionado, quando o input estiver selecionado, nós vamos mexer na propriedade da imagem, certo? Aqui ele vai verificar qual imagem que é. Nós vamos mexer na propriedade dessa imagem. O que nós vamos fazer? Elas estão com a visibilidade hiding, né? Então, nós vamos ter que definir ela com a visibilidade visible, ok? E também nós vamos ter que fazer ela vir para frente, certo? Então, nós vamos definir o z-index dela como 10, ok? Então, ela vai ficar visível e vai vir para frente. Ficou visível e veio para frente, beleza? Vim aqui, atualizei. Deixa eu dar uma atualizar aqui. Beleza? Atualizei. Ele vai ficar assim, mas quando eu clicar, ele vai aparecer, ok? Ah, professor, eu atualizei aqui, mas não tá aparecendo a imagem, ó. Estão vendo? Atualizei, dei um Ctrl F5, atualizei, não aparece a imagem, só vai aparecer quando eu clicar. Ó,
Marquei, desmarquei, marquei, desmarquei, todas invisíveis. Ok? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que definir alguma imagem como checked para iniciar. Ok? Nós vamos lá no nosso HTML. Então, aqui, ó, nós vamos no nosso HTML. Dentro do input type checkbox, nós vamos colocar esse carinha aqui. Eu vou definir que a imagem 1 vai iniciar marcada. Então, ela vai vir como checked. Ok? Defini ela como checked. Dou um salvar. Salvei. Vou lá, atualizo a minha página. Ok? Então, ela já está marcada como selecionada. Então, as outras eu posso selecionar depois. Desselecionei, desselecionei, selecionei. Selecionei, selecionei, selecionei. Beleza? Ah, eu quero alterar o label aqui também, professor. Quero colocar ele para ficar com fundo preto aqui, que nem o professor fez quando clica. Nós vamos lá configurar. Beleza? Aqui nós definimos, então, que a imagem está selecionada já. Ela já inicia selecionada, né? Ou a imagem não, nosso checkbox. Esse checkbox que vai fazer a configuração ali, que vai clicar, vai selecionar, vai selecionar. Beleza? Então, nós vamos aqui no nosso CSS, vocês podem ver que o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma leitura que quando tiver selecionado o nosso input, ele vai pegar a imagem relacionada a ele e vai, dentro do nosso li, a imagem que está dentro do nosso li vai ficar visível. Então, aqui o nosso li, né? Ele vai ver a imagem que está aqui dentro, né? E vai deixar visível, beleza? Eu quero colocar que o nosso label também faça isso. O label, quando eu selecionar, ele fique preto, porque ele não está ficando aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a mesma coisa. Ponto slider, espaço li, que eu estou selecionando a nossa classe slider, estou pegando um elemento, um item da lista. Quando o input for igual a checked, nós vamos pegar o label que está dentro dessa lista. O label, poderia colocar aqui outro elemento. O label que está dentro dessa lista. E nós vamos trabalhar com ele, beleza? O que nós queremos fazer? Nós queremos deixar ele com o background preto. Então, nós vamos lá e definimos o background como black. Salvei e atualizei. E aqui está o nosso banner. Ó, clica. Deixa eu marcar aqui. Ele vai estar funcionando. Beleza? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, me mande e-mail, dúvida, dicas, podem me mandar. Muito obrigado e ficamos por aqui. Até a próxima aula.